Esther, capítulo 1, verso 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meamã, Bizta, Rasbornas, Bigta, Abagta, Zeta e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos os seus príncipes e a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio de 2 camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Aqui estamos dando início a um estudo, a pregação sobre as mulheres, as soldadas. A rainha Vasti se recusou a comparecer na presença do rei. E isso foi o início para o trabalho de Esther, o Eterno. E então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponham o rei oficiais em todas as províncias de seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei. Guarda as mulheres e deem-se-lhe os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Aqui a rainha se recusou a comparecer na presença do rei. Aí já foi a porta de entrada para a rainha Esther. E logo aqui começou o processo que o Eterno, ele introduziu a rainha Esther no palácio do rei. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois de que fora feito a ela segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther para ir ao rei, coisas nenhuma pediu Esther graça aos olhos de todos quanto viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero. A rainha Esther não sabia a dificuldade que ela ia ter, mesmo sendo rainha. Mas o Eterno, o nosso Pai, Yahweh, ele permitiu que tudo isso acontecesse, porque era necessário. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar, que já começou a conspirar contra os judeus. Se bem parecer ao rei, decreta-te-se. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Hamedata, Agazita, adversário dos judeus. Esse é o tal que eu falei, o vulgo que eu falei. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Aqui começou a perseguição aos judeus. O rei deu um cheque em branco
para Amã, para destruir o povo do Eterno, um cheque branco. Tirou o seu anel para que ele pudessem emitir um decreto e selar com o anel do rei. Por isso que ele fala que então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, para que ele ficasse com total poder de construir um decreto e destruir o povo, os judeus. Então Esther chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para que lhe ordenasse que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamado para ir ao rei. Aqui a rainha Esther já comentando para aquele homem que ela não podia ir conversar com o rei, porque ele não o tinha chamado, não tinha permissão. Eram as leis daquela época. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha em sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ao qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. A rainha Esther já estava, irmãos, 30 dias sem ver o rei. Ela tinha que saber, e ele tinha que saber da trama que estava contra os judeus, que estava acontecendo, porque aquele povo, fazia parte daquele povo, do povo judeu. Então ela precisava libertar, ajudar aquele povo. Escreverei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Aqui o rei falou, e era assim mesmo. Um documento selado pelo rei não podia mais ser revogado. Preparar aquele decreto contra o povo, aqueles documentos com o anel do rei. As mulheres são cooperadoras do Eterno. Elas são cooperadoras, sabe por quê? As mulheres são as soldadas do Eterno. E hoje eram as soldadas do Eterno, já foi. E hoje elas são as soldadas do Messias. Por isso que as mulheres não precisam se preocupar com título de pastoras. Isso não traz recompensa. Sejam soldadas do Messias. Seja soldado do Messias hoje, como as mulheres foram soldados do Eterno no passado. As mulheres eram também responsáveis por levar as cartas que eram escritas por Paulo. Foi no passado, no Velho Testamento e no Novo também, as mulheres soldadas, as mulheres guerreiras. Vamos ainda, irmãos, continuar com esse estudo na segunda parte.